Falando nesse assunto e caindo para uma coisa que diz respeito ao dia a dia da população, o IBGE, que é um arcabouço inestimável de informações para que você defina políticas públicas, divulgou um dado falando da queda na pobreza. A pobreza caiu no Brasil, menor índice registrado desde 2012, na média. Em 12 anos é o menor índice. As taxas tiveram queda em 25 estados do Distrito Federal. Aqui teve muito impacto dos resultados no norte do país, onde em alguns lugares, no Amapá, por exemplo, uma mudança substancial. E, paralelamente a isso, o IBGE também divulgou um dado que informa que 1 em cada 10 famílias brasileiras, 10% das famílias brasileiras, enfrentam insegurança alimentar, o último dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, viu, Zaidan? Que agora tem um comando muito competente do Márcio Postman, que é um sujeito com base teórica, com muito conhecimento, perseguido, inclusive pela imprensa e pelos analistas de economia, liberais, alguns do chamado liberalismo de jardim da infância, que odeiam o Postman, acham que ele é um radical, né? Um marxista. O Postman, inclusive, tem ideias brilhantes para mudanças, inclusive, na medição do produto interno bruto, porque muitas vezes ele diz que não há consideração daquilo que se perde, mas só daquilo que se ganha. E ele até dá um exemplo, né? Que é alguém devasta uma área e faz ali um reflorestamento, a madeira extraída e vendida é computada no PIB, mas a devastação não. Então ele tem ideias brilhantes, inclusive sobre uma maior capacidade. É claro que essa pesquisa, ao Instituto Capixaba, Instituto Jones dos Santos Neves, que analisou o cenário, é quem traz esses resultados, né, da pesquisa nacional. E mesmo a pesquisa, o censo que foi feito pelo IBGE, quer dizer, não foi uniforme, né? Havia pesquisadores que de fato buscavam as informações mais relevantes e outros que faziam um trabalho ali de cumprir tabela, né? De bater o ponto. Quantos moram aí? Tal, tá tudo bem e obrigado. Né? Sem entrar em pormenores a respeito, por exemplo, de renda, de quantas pessoas trabalhavam naquela família e assim por diante. Então não é uma exatidão que sai dessa análise do Instituto Jones dos Santos Neves. Agora, chama a atenção, como você frisou, Ronald, que nós tenhamos as maiores reduções em 3 estados do norte. Amapá, com 14,8 pontos percentuais de redução de pobreza, caindo de 47,8 para 33. Roraima, 9,5. E Amazonas, 9,3 pontos percentuais na redução da pobreza. E isso tem a ver com alguns fatores sazonais, tem a ver com a retomada de programas que estavam desmantelados, estão sendo remontados. Isso custa dinheiro, custa tempo e gente. E o governo não tem nenhuma das 3 coisas, nem tempo, nem dinheiro e nem gente. Então você tem que fazer programas muitas vezes improvisados, mas que encontram um cenário tão terrível que já produzem melhora. Além, claro, de alguns fatores que levaram à geração de empregos na região norte do país. E quando a gente pega aqui a taxa de pobreza e também a condição de insegurança alimentar, o problema é severo, o problema é grave, porque considerando os diversos níveis de insegurança alimentar, porque você tem o leve, moderado, mais alto, você vai encontrar quase 60 milhões de pessoas. Num país, segundo o IBGE, 203, talvez haja mais, não deu para ir em todo quanto é lugar. E também há muita dificuldade para levantamento de dados na região do sertão do Nordeste, sertão mineiro, no Pantanal, na Amazônia, principalmente na parte de floresta, que é majoritária na Amazônia, é legal,
No Cerrado é mais fácil, né, você fazer esse levantamento. Então são números que não são exatos, né? Mas claramente a tendência ela é verdadeira. Então há uma redução do percentual de pobreza, mas há um número muito, muito perigoso de pessoas em situação de insegurança alimentar. Inclusive, Ronald, aquilo que a gente conversava fora do ar, é muito mais fácil alguém passar da condição de insegurança alimentar moderada para severa, grave, alta, do que o contrário, do que fazer o caminho inverso. Não é? Exatamente. Então, isso mostra o quanto os programas, eles não são a solução, mas eles são essenciais. Necessários, não tem como pensar diferente. É claro.